Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E é o seguinte pessoal, a gente vai começar agora uma série aqui no canal que é um estudo sobre os anjos. Então esse aqui é o primeiro estudo dessa série que vai ter aqui falando um pouquinho mais sobre os anjos e os demônios. Então a gente vai abordar vários assuntos a partir de agora no canal em relação ao que são as potestades, os que são a hoste da maldade. A gente vai estudar um pouquinho sobre as região espiritual e vários outros assuntos relacionados a esse tema. Então esse aqui é o primeiro vídeo dessa série que a gente começa a partir de agora e a gente vai falar um pouquinho sobre os anjos. Lembrando pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais, literalmente de uma forma mais superficial sobre o assunto, e nos próximos vídeos a gente vai funilando um pouquinho mais e avançando aí no estudo, fechou? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui então. Então primeira coisa, a palavra anjo em hebraico é literalmente essa daqui, ó, que vocês vão encontrar na Bíblia de vocês. Então tá aqui, ó, maleach. Então a palavra anjo em hebraico é maleach. E um detalhe, pessoal, como eu sempre falo, em hebraico todas as palavras têm uma raiz. Então se a gente pegar a palavra em hebraico para anjo, a gente vai ter aqui, ó, a letra mem, a letra lamed e a letra aleph. Então a raiz dessa palavra anjo em hebraico é exatamente essa daqui. E essa palavra em hebraico, pessoal, ela significa exatamente isso, ó. Enchimento, plenitude e consagrado. Então o que são os anjos dentro de uma visão bíblica? Os anjos são seres, que eu posso dizer, consagrados, que foram consagrados por Deus. E os anjos têm essa característica também de ser cheio. E cheio do quê? Cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Então o que são os anjos? São seres espirituais que não vivem nesse domínio nosso, esse domínio da terra, mas eles vivem numa região espiritual. E os anjos, pessoal, são portadores, literalmente portadores da luz, portadores da graça. Eles são portadores do quê? De uma consagração, de uma plenitude. Então, seres angelicais, eles são seres que não vivem nessa região nossa, nessa dimensão nossa, mas sim na dimensão espiritual, conforme a gente vai ver depois também em outros estudos. E é o seguinte, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. A Bíblia vai chamar os anjos então literalmente de espírito. Então em algumas vezes a palavra vai ser usada, vai ser anjo para descrever os anjos, e outras vezes a Bíblia vai descrever os anjos como espírito. E aqui, pessoal, eu coloquei uma observação. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia vai chamar os anjos de espíritos ministradores. Em outras passagens, que eu também vou deixar o link na descrição para vocês, vai chamar os anjos de espíritos. E aqui, pessoal, eu coloquei duas observações. Então existem os anjos bons e os anjos maus. Então o que eu estou querendo dizer? Não é só o anjo bom que existe, mas também existem anjos maus. Esses anjos maus, a gente vai chamar eles de dois nomes. Primeiro, então, vai ser os principados, que a gente vai falar um pouco mais disso em outro vídeo. E a segunda categoria de anjos maus são as potestades. Então a gente sabe então que existem os espíritos, os anjos são chamados de espírito, e esses espíritos às vezes ele vai receber dois nomes. Os anjos maus, eles podem ser chamados de espíritos em relação às potestades e também como os principados. Então quando a gente fala sobre os principados, sobre as potestades, a gente está falando literalmente de anjos maus que recebem esse nome de espíritos. Então no próximo vídeo, comentem aqui se vocês querem um vídeo que eu fale um pouquinho mais sobre os principados e sobre as potestades, que são espíritos maldosos. Vamos lá, pessoal, vamos avançar então aqui. A gente vai conhecer algumas características ainda sobre os anjos. Então, a primeira característica, eles são espíritos. E eles sendo espíritos, existem então os espíritos bons e os espíritos maus. Os espíritos maus vão receber esses nomes: principados e potestades. Segunda característica legal aqui sobre os anjos. Os anjos, pessoal, eles são mais fortes que nós. Isso não é nenhuma novidade, né? Então a segunda característica dos anjos é que eles são seres poderosos. A Bíblia diz que um anjo conseguiu vencer 185 mil pessoas. Então os anjos são seres espirituais e eles são bem mais poderosos que nós, seres humanos. Agora a terceira característica aqui sobre os anjos. A Bíblia diz lá em Reis, no capítulo 8, versículo 27, aliás, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, que esses anjos, eles não vivem no mesmo ambiente que nós. Os anjos, eles fazem apenas algumas visitas esporádicas com um propósito muito bem definido na Terra. Então os anjos, pessoal, eles não vivem aqui no planeta Terra, mas sim no mundo
espiritual. A Bíblia diz lá na Nova Aliança que no tanque de Betesda, às vezes vinha um anjo, chacoalhava a água. Então ali tem todo um mistério por trás que eu quero conversar com vocês num próximo vídeo. Então os anjos, eles fazem essas visitas bem esporádicas mesmo, quando ela tem um propósito bem definido. Aí ele vem sobre a terra. Mas os anjos, eles não vivem nessa terra, mas sim numa outra dimensão, que é uma dimensão espiritual. Por isso, pessoal, que às vezes eu fico meio assim, né? Algumas pessoas têm esse costume de orar para os anjos. Algumas igrejas ensinam a fazer oração para os anjos, porém os anjos não têm essa habilidade de nos ouvir, exceto quando Deus permite, para atender pedido. Por quê? Porque eles não vivem nessa terra, mas sim os anjos vivem nas regiões celestiais, em outra dimensão que não é essa. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, ó. E os anjos também são aqui, ó, criados pelo sopro de Deus. Isso aqui é uma quarta característica sobre os anjos. Então você me pergunta, mas como que foi feito os anjos? Os anjos foram feitos literalmente pelo sopro de Deus. Então a Bíblia fala que o homem também foi criado da mesma forma. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que Deus ele forma o homem. Depois de ele ter formado o homem, a Bíblia diz que ele sopra. E quando ele sopra ali, ele sopra o espírito, ele sopra a vida no homem. E o homem então passa a ser alma vivente. Tem até um estudo aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso. Da mesma forma aconteceu com quem? Com os anjos. Se você for ler lá o Salmo 33, versículo 6, você vai ver que Deus formou o anjo pelo sopro de sua boca. Então, essas aqui são algumas características sobre o anjo e a gente vai avançar um pouco mais ainda sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal. Agora um jogo rápido aqui para a gente finalizar esse vídeo. Perguntas e respostas. A primeira pergunta: Moisés, anjo tem filhos? A resposta é não, anjos não têm filho. Isso já descarta também a possibilidade dos Nefilim, lá em Gênesis capítulo 6, ou até mesmo gigantes, né? Eles serem filhos de anjos caídos. Pessoal, isso também é uma grande mentira. Anjos, eles não se reproduzem. Então a historinha, né, que o pessoal fala, mas lá em Gênesis 6 os gigantes são filhos de anjos caídos. Isso também é uma conversa e não é bíblico. Eu até gravei um vídeo aqui no canal explicando quem eram os Nefilim. Eu vou colocar aqui também no card desse lado, ou eu coloco na descrição e você também assiste esse vídeo explicando quem eram os gigantes em Gênesis 6. Não eram filhos de homens, ou melhor, filhos de anjos caídos. Então, primeira pergunta aqui: anjos têm filho? A resposta é não, não tem filho. Segunda pergunta: a data da criação dos anjos. Quando que os anjos foram criados? Os anjos foram criados depois que o planeta Terra estava criado, ou os anjos foram criados antes do planeta Terra? Pessoal, aqui já entra um grande mistério. A Bíblia diz que Deus criou os anjos antes mesmo de ter formado a Terra. Então antes nem existia a Terra, nem existia esse planeta, e os anjos já foram criados desde muito antes. A Bíblia diz que quando Deus ele cria o planeta Terra, a Bíblia diz que os anjos eles glorificam, eles dão grito de louvores a Deus por ter criado o planeta Terra. Olha que interessante, pessoal. Então os anjos já existiam muito antes do próprio Deus criar o planeta Terra. Então os anjos, a Bíblia não fala uma data cronológica específica, mas diz que quando Deus cria a Terra, os anjos dão gritos de louvores agradecendo pela criação desse planeta. Então assim, a gente já deduz então que antes do planeta Terra já existia os anjos. Isso você pode encontrar em Jó, no capítulo 38, do versículo 4 ao 7. Vamos lá, pessoal, avançando um pouquinho mais então sobre perguntas e respostas sobre os anjos. A outra pergunta que eu vou fazer aqui é a quantidade de anjos que existem. Pessoal, a Bíblia diz que existem milhares, de milhões e de bilhares. A Bíblia não fala a quantidade específica, mas diz que a quantidade de anjos, se você for ler aqui em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, vai falar que existem milhares e de milhares de anjos. Então o anjo, pessoal, não existe apenas os anjos que a gente mais conhece, né? Que é Miguel, Gabriel, esses anjos mais conhecidos, né? Azazel, que aparece lá no livro de Levítico, no capítulo 11. Então existem vários outros anjos que a gente vai estudar aqui também, que são milhares e milhares. Então anjos, a gente fala que existem de milhares e milhares. E agora vai entrar a última pergunta aqui para a gente finalizar esse estudo. A pergunta que não quer calar, pessoal. Os anjos, eles veem o Senhor Deus ou não veem a Deus? Aqui entra o grande mistério, né? A gente costuma falar do serafim, que é aquele anjo que tem 6 asas, e com 2 ele cobre o rosto, com 2 ele voa e com 2 ele cobre o pé.
esse anjo, alguns falam que eles têm essas asas para não ver a face de Deus, mas e agora, pessoal? Os anjos veem a face de Deus ou não veem a face de Deus? A resposta que eu quero dar se encontra lá em Mateus, no capítulo 18 e versículo 10. Eu quero que você leia essa passagem e você vai me dizer se os anjos veem a Deus ou não veem a Deus. Pessoal, já posso te adiantar que os anjos, eles veem a Deus. A Bíblia não diz algo contrário, mas diz que os anjos conseguem ver a face de Deus. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele dá essa... O próprio Jesus confirma isso aqui em Mateus 18, versículo 10. Então os anjos sim conseguem ver a Deus. Pode ser que algumas pessoas discordem ou não, então deixe aqui no comentário o que você acha sobre isso. Então assim, pessoal, esse aqui então foi o nosso primeiro vídeo falando um pouquinho características dos anjos. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre cada um dos anjos, quem são os serafins, quem são os querubins. A gente vai detalhar aqui esse assunto e vamos estudar bastante coisa ainda sobre os anjos. Então fica de olho aqui no canal, se você ainda não é inscrito e esse vídeo aqui te ajudou em alguma coisa, se inscreva no canal, pessoal, ative o sininho e deixe seu comentário, fechou? Nos próximos vídeos então a gente vai estudar a hierarquia dos anjos, nós vamos estudar sobre cada um dos anjos, quem são os serafins, quem são os querubins, a gente vai estudar sobre os anjos mensageiros, nós vamos estudar também sobre o anjo Azazel, que aparece lá no livro de Levítico, no capítulo 11, e vários outros assuntos relacionados ainda ao mundo espiritual. E depois a gente vai fazer também alguns estudos falando sobre os principados e potestades. Então, se você gostaria de aprender mais sobre esses assuntos, deixe aqui embaixo um comentário que a gente vai gravar mais sobre esses assuntos. Fechou? E é o seguinte, pessoal, eu vou deixar também para vocês aqui na descrição, o primeiro link da descrição, o nosso curso de escatologia bíblica, que fizemos em parceria com o pastor lá da Dinamarca, que é o pastor João Leno. E se você gostaria de aprender sobre escatologia bíblica, sobre o dragão, sobre como será o juízo final, o que é as bodas do cordeiro, sobre vários outros assuntos, né? A guerra do Gog e Magog, enfim, quem são os 144 mil e vários outros assuntos da escatologia bíblica, clique no botão aqui embaixo também, ó, o primeiro link da descrição, lá você vai aprender então sobre escatologia bíblica, que é um dos cursos mais completos que tem hoje na internet. Fechou? Então até a próxima e tchau, tchau!